Hoje a gente vai começar o vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Vamos todos tomar um minuto para rezarmos em nome da deusa do universo. Gente, hoje é o terceiro dia do projeto Leia Como Uma Garota e eu não tava me aguentando mais de vontade de falar da rainha do mundo, dona do universo, fundadora de todas as coisas, J.K. Rowling. Joanne Rowling nasceu em 31 de julho de 1965, o que significa que ela é leonina, o que explica bastante todo o sucesso que ela faz e a legião de fãs que ela tem atrás dela. Afinal de contas, leoninos são os melhores. Ela nasceu em Gloucestershire, na Inglaterra. Seus pais são Anne Boleyn e Peter Rowling. Eles se conheceram numa viagem de trem, se apaixonaram logo de cara, se casaram e no mesmo ano do casamento, eles se casaram em março de 65 e em julho, nossa J.K. estrelava. Jo cresceu uma criança muito feliz e brincalhona e desde muito cedo ela demonstrou essa paixão que ela tinha pela escrita. O primeiro conto que ela produziu foi aos 6 anos de idade e era um conto chamado Coelho, que contava a história de um coelhinho que pegou sarampo e era visitado por todos os seus amigos enquanto ele estava doente. Apesar de ter uma infância muito feliz, a Jo teve uma adolescência bastante complicada, porque a sua mãe desenvolveu esclerose múltipla, ficou muito doente, e a relação com o pai dela se tornou cada vez mais complicada, chegando ao ponto de hoje em dia ela não falar mais com ele de forma nenhuma. Em 1982, a Jo entrou para a Universidade Exeter, onde ela se formou em francês e línguas clássicas. Logo após a graduação, ela trabalhou por alguns anos na Anistia Internacional como secretária bilíngue. Em 1990, indo do trabalho para casa, ela estava indo de Londres até Manchester. O trem dela teve um atraso de 4 horas, então ela se sentou ali na estação e ela começou a pensar em uma história sobre um garotinho que ia para uma escola de magia e bruxaria. Assim que ela chegou em casa, ela começou a escrever o que mais tarde se desenvolveria na série literária que ia mudar a vida dela e a vida de milhares de outras pessoas. Infelizmente, em dezembro desse mesmo ano, a mãe da Jo faleceu por conta da esclerose múltipla e isso acabou com ela, mas ela conta que ajudou bastante ela a desenvolver um pouco melhor a relação do Harry com a morte dos pais dele. Um anúncio no jornal The Guardian fez a Jo se mudar para a cidade do Porto, em Portugal, para começar a dar aulas de inglês. Ela escrevia durante o dia e ensinava inglês à noite. Depois de quase 2 anos morando em Porto, a Jo conheceu um jornalista televisivo chamado Jorge Arantes. Eles se conheceram num bar, começaram a conversar, viram que eles tinham um interesse comum por Jane Austen e a partir dali se desenvolveu uma relação, eles se apaixonaram, se casaram em 1992 e em 1993 a primeira filhinha da Jo, Jéssica, nasceu lá na cidade do Porto. Ela nasceu 4 dias antes da mãe dela, no dia 27 de julho, 4 meses depois do nascimento da Jéssica. A Jo se separou do marido, não legalmente, mas ela saiu de casa, ela saiu de Portugal. E existem boatos de que ela sofria violência doméstica dentro da casa dela, só que ela nunca falou sobre esse período. A única coisa que ela deixa bem claro com relação ao tempo que ela passou em Portugal e ao primeiro casamento dela é que foi um período muito difícil sobre o qual ela não gosta de falar. Em dezembro de 93, Jo e a sua filhinha se mudaram para Edimburgo, na Escócia, onde a irmã mais nova da Jo morava. Nesse momento tem início um dos períodos mais difíceis da vida da Jo Rowling, aonde aos 28 anos ela estava vendo a sua vida cair em volta dela. O casamento desmoronou, ela estava morando de favor basicamente na casa da irmã, ela não conseguia emprego de jeito nenhum, ela estava com uma filha pequena para criar e ela tinha sido diagnosticada com depressão. Tudo isso resultou com que ela fosse até o governo escocês e pedisse ajuda para continuar vivendo, porque senão ela e a filha meio que iam passar fome. Em uma entrevista, a Jo revelou que os personagens dementadores da série Harry Potter são o que ela entende como a personificação da depressão.
Os dementadores são criaturas vis que sugam toda a felicidade e toda a alegria das pessoas e do ambiente onde elas se encontram. Em 95, a Jo começou um curso de treinamento para professores, né, para ela poder dar aula, e ela também finalizou o primeiro manuscrito do que seria o primeiro livro da série Harry Potter. No mesmo ano, em 1995, o agente literário Christopher Little concordou em representar a Jo e o Harry Potter no mundo editorial para que ele fosse publicado. O manuscrito foi enviado para diversas editoras e 12 delas recusaram, até que em 1996 a editora Bloomsbury decidiu publicar. O editor-chefe da Bloomsbury na época revelou que o que levou ele a escolher publicar Harry Potter foi o fato de que a filhinha dele leu o primeiro capítulo. A filha dele tinha uns 8 anos na época, e ela leu o primeiro capítulo e ela ficou tão nervosa para saber o resto que ele decidiu publicar o livro inteiro. Em junho de 97, então, foi oficialmente publicado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi nesse momento que a vida de Jo Rowling virou completamente de cabeça para baixo. Ela é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo e também é a primeira pessoa a conseguir ficar bilionária vendendo livros. A Jo já diminuiu a sua fortuna toda em cerca de 30%, de tanto que ela investe muito dinheiro nessas ONGs e instituições de caridade que ajudam crianças e adolescentes desamparados, que ajudam famílias de mães e pais solteiros, e ela também investe muito em laboratórios que pesquisam um tratamento e uma cura para a esclerose múltipla. Em 2005, a Jo fundou a ONG Lumos, onde ela ajuda adolescentes e crianças. Nas poucas entrevistas que ela dá, porque ela também é uma pessoa bastante reservada, ela não gosta de ficar expondo a vida dela para ninguém, mas nas poucas entrevistas que ela dá, ela fala que ela faz essas coisas porque ela sofreu o que aquelas pessoas estão sofrendo. E ela não acha justo ninguém ter que passar por isso. Ao contrário do que vocês podem pensar, eu não vou falar sobre a série Harry Potter, não só porque eu acho que já tem gente demais falando de Harry Potter, como porque eu tenho uma coisa sobre isso preparada. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um livro que a Jo lançou, que não é muito comentado, que é o Morte Súbita. Morte Súbita vai contar pra gente a historinha do condado de Pegford. É um condado fictício, mas que fica lá na Inglaterra. E assim, eu não sei exatamente como funciona o sistema político britânico, só que eles têm diversos condados, e cada condado tem o seu conselho. É como se fosse um conselho de vereadores. Então, Morte Súbita começa com a morte de um desses vereadores, que é o Barry Fairbrother. Ele teve tipo um aneurisma e ele morreu do nada. Então, assim que o Barry morre, começam especulações de quem será a pessoa a substituir o posto dele como conselheiro lá do condado. Só que isso acaba gerando uma série de complicações na cidade toda, porque eles estão meio que divididos em facções, né? A facção que apoia o Barry e a facção que apoia o Howard das quantas lá, que eu não lembro o nome dele e também não me interessa. Por que existem essas duas facções? Existe uma espécie de bairro, é como se fosse um bairro, pertinho de Pegford, que chama Fields. Esse Fields é a periferia da periferia, tipo, é bem periferia mesmo, sabe? Nível... E aí, o Barry era a favor de aglutinar o Fields a Pegford, de modo que eles fossem todos um condado só. Só que, em contrapartida, o Howard e a patotinha dele é a favor de que esse Fields seja aglutinado à cidade de Yarville, entendeu? E deixe de ser um problema para Pegford. E por que isso seria um problema? Porque a galera de Fields é aquela galera pobre mesmo, sabe? Que não tem oportunidade de trabalho, não teve muita oportunidade na vida, cuja escola pública mais próxima é uma bosta, sabe? A maioria do pessoal que mora lá
é paciente dentro de uma clínica de reabilitação chamada Bell Chapel. Então, essa galera mais conservadora de Pegford não quer que essa gente de Fields se junte, entende? Porque eles acham que isso vai ser, tipo, sujar a cidade. E ele, com todo esse seu pensamento nojento de eleitor do Bolsonaro, acha que a galera de Fields vai estragar essa atmosfera tão... Aí, quando o Barry morre, o Howard vê nisso uma oportunidade para virar o jogo a favor do ponto de vista dele, de modo que a eleição lá para decidir se Fields vai se juntar a Pegford ou não, dê o resultado que ele tá querendo. Não obstante a isso, quando os adultos da cidade estão se comendo para ver quem vai ocupar o lugar do Barry e qual vai ser o resultado dessa bendita dessa eleição, os filhos deles decidem pregar uma peça nas pessoas da cidade. O Conselho de Pegford tem um website. De alguma forma, um menino chamado Andy, que é filho de um dos caras que está se candidatando à vaga de conselheiro, ele entra no sistema do site do conselho e, sob o codinome de O Fantasma de Barry Fairbrother, ele começa a revelar os maiores podres de cada um dos conselheiros. E isso gera um caos gigantesco, porque tem muita coisa ali. E assim, esse livro destrincha a classe média, a sociedade classe média de uma forma tão genial. Gente, e é impressionante. E além disso, ele vai tratar de diversos assuntos extremamente importantes, como política, políticas sociais, vício em drogas, drogas no geral, prostituição, estupro, automutilação, os pais que não ligam pros seus filhos, sabe? E a consequência que isso tem na vida da pessoa. Então é isso, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Sei que esse vídeo ficou enorme, vocês me perdoem, mas é porque eu amo muito essa mulher, eu não consigo calar a boca quando eu começo a falar dela. Se vocês curtiram, cliquem no joinha aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você acha da JK. Se inscreva no canal para continuar recebendo esse projeto todos os dias. E é isso, um beijo e até amanhã!